O tema da nossa reflexão de hoje, no livro de Gênesis, é Ele e ela os criou. A partir do texto de Gênesis 2, nós vamos ler do verso 4 até o verso 25. Do ponto de vista, meus irmãos, só fazendo aqui uma introdução, do ponto de vista da teoria da evolução e daquilo que parte da ciência se propõe a pensar como origem da vida, nós somos apenas uma espécie com uma pequena diferença, né? Ou seja, você e um percevejo é a mesma coisa, entendeu? A diferença é pouca coisa, né? A gente e um símio, um macaco, é bem pouquinha coisa de diferença. Nós somos praticamente iguais, né? É tanto que você vai ver hoje, boa parte da defesa dos ambientalistas, que entram nessa agenda política ambientalista, eles vão dizer que chegam até a sugerir que a gente está errado por estar no canto onde a gente está. Tipo assim, eu arar a terra e plantar feijão para eu colher e comer, eu estou errado. Quem tem que estar ali é as formigas. Ou seja, você e eu, nós não somos importantes. O importante é a formiga. Então, nesse sentido, você tem mais... É por isso que eu falei, né? Alguns cientistas que adotam essa teoria. Porque tem outros bons cientistas que não adotam essa perspectiva, né? Então, a gente tem que livrar aqueles bons cientistas que tomam um caminho distinto. Mas boa parte da comunidade científica, ela toma essa direção. E isso é contrário do ponto de vista bíblico, como nós vimos no capítulo 1 do livro de Gênesis, né? Onde nós vemos nós, seres humanos, como aquilo que alguns comentaristas chamam de coroa da criação, né? E essa é a intenção do texto aqui, quando a gente começa a estudar, né? Você vai ver que Deus ele cria tudo de acordo com a sua soberana vontade e sabedoria infinita. E você tem essa perspectiva de que Deus domina sobre tudo e estabelece tudo de forma, como ele mesmo diz, né, no próprio texto, e viu que tudo era bom. Então você tem toda essa perspectiva de Deus fazendo uma revisão e uma análise daquilo que ele fez, né, e considerando bom. Então, nesse sentido, o texto de hoje, como eu também comentei na nossa aula passada, na minha opinião, são os textos mais importantes da Escritura. Gênesis 1, 2 e 3. Se você entendeu errado Gênesis 1, 2 e 3, provavelmente você vai entender todo o resto da Bíblia errado. Porque Gênesis 1, 2 e 3, ele carrega aquilo que é o fundamento de toda a revelação ao longo da história da revelação, ao longo da história bíblica. Então nós temos aqui esse cuidado no estudo de Gênesis capítulo 1, 2 e 3. E hoje, como vocês vão perceber, é um progresso, né? Você tem a criação de todas as coisas e você tem esse progresso caminhando, né, agora para aquilo que é mais importante na criação do nosso Senhor, que é a criação do homem e da mulher. Então, nesse sentido, se você olhar assim, pense numa subida, né? Então, a gente deu o primeiro passo, né? E agora a gente vai dar o segundo passo, né? Que é a narração da história da criação do homem e da mulher. Por isso que o tema do nosso estudo de hoje é Ele e ela os criou. Eu convido você a acompanhar a leitura, fazer a leitura completa. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente.
E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui a leitura. Vamos orar, pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração. Amém? Senhor, nós somos o teu povo, somos a tua igreja, e nós pedimos que o Senhor fale conosco, nos ajude a ouvir a tua voz, que a tua palavra ressoe no nosso coração, trazendo glorificação ao teu nome, arrependimento dos nossos pecados, quebrantamento, mudança de vida, para que tudo o que nós venhamos a falar, pensar e fazer seja para a glória do teu santo nome. Fica conosco, dê graça para mim, me ajude na pregação da tua palavra. Eu preciso de ti. Assim é a minha oração e a oração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só fazendo um resumo aqui para a gente entrar no nosso texto, que é tão maravilhoso. O livro de Gênesis, portanto, ele foi um livro escrito com a finalidade de ensinar ao povo de Israel, a sua identidade, a sua origem e o seu propósito. O povo de Israel havia estado preso, como escravo lá no Egito, 430 anos. Deus liberta esse povo caminha até o Mar Vermelho. No Mar Vermelho, ele atravessa o Mar Vermelho e ele para ali na região do Sinai, certo? E eles ficam ali acampados 2 anos. Boa parte dos comentaristas nos dizem que o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números de 1 até Números 11, mais ou menos, foi escrito nesse período de 2 anos que Moisés estava ali, aos pés do Monte Sinai. E aí só depois é que ele vai concluir Números e Deuteronômio. Então, esse texto que nós temos nas mãos aqui, ele é um texto que conta
a origem do povo do Senhor. Né? É Deus contando aos filhos de Israel de onde eles vieram. Então Deus vai desde a criação de todas as coisas até a criação do povo de Israel, até o momento em que eles estavam ali na presença do Senhor. Então, é tanto que, se você prestar atenção na leitura do livro de Gênesis, e a gente vai concluir daqui a 3 dias, não é isso? Na nossa leitura bíblica anual, se Deus quiser, nós podemos perceber que capítulo 1 a 11, Deus fala da criação de todas as coisas, né? Você vai ver tudo que foi criado ali, Deus criando, ordenando a queda e a progressão do pecado. Capítulos 12 a 50, a história de Gênesis sai da criação de todas as coisas e se concentra agora na história dos patriarcas, né? E de como a aliança de Deus ela é preservada, mantida ao longo da história desses homens. Então nós passamos pela primeira parte, capítulo 1, verso 1 até 2, capítulo 2, verso 3, nós tratamos aí e vemos que Deus ele é criador de todas as coisas, Deus ele é ordenador de todas as coisas e Deus ele é doador de significado. Então, a gente viu isso no culto de oração e doutrina passado. Se você perdeu, eu coloquei o áudio em MP3 para todo mundo ouvir em casa, né? Toda a nossa aula. E tem também no YouTube, né? O áudio, né? Para você poder escutar e revisar quando quiser. E aí, como eu falei para os irmãos, aqui é um progresso, né? A história ela vai progredindo, ela vai subindo. Então, é engraçado, né? Novamente, né? Você pega, dependendo de quem está falando, o cara vai falar da girafa da África. Nossa, como ela é maravilhosa, como ela é importante. O cara vai fazer o golfinho da Tasmânia. Nossa, que maravilhoso aquele animal, que coisa bela. Os seres humanos, o ser humano é um troço, não serve para nada, é a mesma coisa que um percevejo. E aí, é o contrário do texto bíblico. Para você ver, né? Deus criou todo o universo, todo espaço, tempo, matéria, criou tudo. Organizou as estrelas, as galáxias, criou o planeta, criou os animais, criou as plantas, criou tudo. Aí é como se Deus dissesse agora, peraí que eu vou contar agora a cereja do bolo. Vou falar da minha criação maior. Por que é uma criação maior? Gênesis 1, 26, 27. Porque é o único ser criado que recebe o adjetivo de ser imagem e semelhança do Criador. O sol não é imagem e semelhança do Criador, os peixes, os hipopótamos, as girafas, nada disso é imagem e semelhança do Criador, a não ser o ser humano. Somente ao ser humano Deus dá essa qualificação de ser imagem e semelhança do seu Criador. E aí, aqui no capítulo 2, né, verso 4 até o verso 25, é como se o autor de Gênesis, no caso Moisés, né, está contando para aquele povo de Israel, tipo assim, agora eu vou contar como é que a humanidade surgiu, como é que a coroa da criação, ou seja, aquele único ser criado, que a imagem do seu Criador ele foi criado. Então, esse texto que nós lemos, ele se dedica ao quê? A contar para o povo de Israel e para nós a origem do ser humano. Certo? E nesse sentido, é importante a gente pensar a partir de uma única questão, né? Quais são os atributos, né? As atribuições dadas ao homem e à mulher? Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Deus criou homem e mulher. Certo? Tá certo. O que foi que ele deu a esse homem e a essa mulher, que são sua imagem e semelhança, para que diferenciasse eles, homem e mulher, das outras coisas criadas? Por que a gente é mais importante do que o Sol? Por que nós somos mais importantes que a girafa da África? Certo? E isso aqui eu não tô de forma alguma, irmãos, como é que eu posso dizer, menosprezando os outros animais, até porque eu vou comentar sobre eles aqui na frente. Mas eu estou dizendo que em escala de importância dentro da criação, eles são inferiores a nós.
porque nenhum deles recebeu o atributo de ser imagem e semelhança do seu Criador. Certo? Então, nesse sentido, quais são as atribuições, né? O que o homem e a mulher receberam do seu Criador? O texto é muito claro aqui. Primeiro, capítulo 2, verso 4 a 7, eles receberam vida. Não é isso que o texto diz aí? E vida no sentido muito interessante, né? Vida no sentido de existência. Como eu falei, aqui é um texto hebraico. Então, a mentalidade hebraica, ela funciona de forma distinta da nossa mentalidade ocidental. Por quê? Porque a mentalidade ocidental, ela gosta muito de fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, organizar desse jeito. A mentalidade hebraica, não, ela funciona diferente. Porque a mentalidade hebraica é como se ela dissesse assim, hoje a gente veio para a igreja e estudou Gênesis 2. Agora eu vou dizer como é que a gente estudou. A gente primeiro orou, depois a gente abriu o texto, a gente leu. Então percebam, a mentalidade hebraica é sempre assim. Ele faz um resumo e depois ele vai explicar o resumo, ponto a ponto. Primeiro eles resumem, né? Tipo assim, é como se eles dessem um resumo geral para você saber, uma sinopse do filme, né? Quando você vai assistir um filme, você clica lá no seu stream, se você prestar atenção, quando você clica lá no filme para assistir, aí aparece a foto do filme, embaixo aparece um resuminho do filme. Pronto. A mentalidade hebraica é parecida com isso. Verso 4 aqui, ele é esse resuminho. Aí depois ele vai entrar para explicar o que ele quis dizer. E nesse sentido, esse verso 4, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Mas se você parar para pensar, esse verso 4, ele resumiu o quê? Capítulo 1, verso 1, até capítulo 2, verso 3. Porque não foi isso que a gente viu? Deus criando os céus e a terra, ou seja, tudo que existe. E aí, a partir do verso 5, ele vai dizer, ele vai concluir, né, na verdade, esse pensamento, essa afirmação resumida, dizendo assim, ó, não havia nada, mas Deus foi criando todas as coisas. Então, aí ele vai explicar agora o que ele se propôs a narrar aqui no capítulo 2, que é contar para nós como Deus formou o homem. E aí, nesse sentido, meus irmãos, nós temos esse resumo aí de Gênesis, capítulo 2, verso 4 a 6, o Moisés ele resume tudo o que ele havia falado anteriormente. E aí ele entra no verso 7, quando ele diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. A ideia aqui é que não restasse dúvida na mente do povo de Israel, nem na mente nossa, que a origem do homem não pode ser, nunca pode ser outra a não ser Deus. É Deus quem traz o homem à existência. Ponto final. Na perspectiva bíblica, não há meio termos. Quem foi que criou o homem? Foi Deus. Não há uma outra arranjo ou explicação, porque, justamente, para o ponto aqui é que Deus ele forma esse homem à sua imagem e semelhança, só que essa formação dá a ideia para nós de que Deus ele deu aquilo que a gente tratou na aula passada. Ele dá a ele propósito, ele dá a ele significado. Então, Deus formar significa que Deus é quem é o originador da vida, o doador da vida. Ele é quem doou, ele é quem criou, ele é quem planejou a vida. Dessa forma, quando o texto diz no verso 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e tem esse trecho aqui é maravilhoso, né? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Parece que a ideia é o seguinte, é que como todas as outras coisas, se você prestar atenção na leitura do primeiro capítulo, né, e no estudo passado, Deus criou, haja luz, houve luz. Separação entre água e céu, separou. Nasce a planta, faça isso, faça aquilo. Os animais,
Aí aqui não. Deus ele forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Uma das questões que a neurociência, a psiquiatria, a psicologia, várias áreas do conhecimento, mas passa longe de saber o que significa. E até hoje ninguém conseguiu dar uma resposta satisfatória sobre a questão da alma. E aí, alguém pode dizer, não, mas a ciência não trabalha com alma. Tá bom, beleza. Então você mude a palavra alma, que em grego tem o mesmo significado de mente. A gente não sabe o que é. Por exemplo, a sua mente, não vou tentar explicar não, porque isso dá muito trabalho, né? Mas só para os irmãos terem uma noção da complexidade disso aqui. A mente, ela está no cérebro, assim como um software está no hardware, né? Ou seja, o programa roda dentro do computador ou roda dentro do celular. A maior parte do celular roda com o quê? Android ou o iOS, né? Então, assim, beleza. Ou a mente e o cérebro são a mesma coisa. Então, essas questões surgem por causa dessa afirmação aqui. E Deus soprou neles e ele se tornou alma vivente. Essa palavra aponta para nós uma coisa assim maravilhosa. Qual? A ideia de que nós, como seres humanos, só nos tornamos vivos, existentes, porque Deus soprou assim em nós. Então, isso mostra como se fosse toda a criação, ela foi apenas um prelúdio, uma introdução para mostrar aquilo que seria a obra mais preciosa que Deus criou, que foi quem? O ser humano. E a esse ser humano, Deus designou a ele o quê? O título de ser imagem e semelhança do seu Criador. Isso é muito maravilhoso. Se eu fosse pentecostal, eu daria um glória a Deus, mas como eu sou batista, eu fico só sério, né? Mas assim, isso mostra para nós que Deus nos aproximou dele. Deus, ele nos criou para si. Trazendo em elementos simples, é como se Deus... Obviamente, como eu falei na aula passada, Deus ele não precisa da sua criação, né? Essa é uma grande diferenciação entre Deus e as outros deuses falsos, né? Deus ele não precisa da sua criação. Mas quando ele cria o homem e ele sopra nele o fôlego de vida e ele se torna alma vivente, é como se Deus criasse o ser humano e dissesse assim, eu vou criar aqui para a gente conversar, né? A gente trocar umas ideias, andar junto e a gente conversar. Então, isso aponta para a gente a beleza, a graciosidade e o amor de Deus sendo demonstrado ao nos criar a sua imagem e semelhança e soprar nas nossas narinas o fôlego de vida. Isso é muito maravilhoso. E é isso que nos diferencia. Então, essa foi a primeira grande atribuição que o Senhor Deus nos deu. Foi a vida. Débora, na época da formação de Débora, na universidade, Débora teve que assistir uma série de vídeos, né, que o professor passou, e eram vídeos médicos, né? E eram 4 DVDs, né, os mais novos aqui não sabem o que era DVD, era um CD, você tinha um aparelho, você botava, né, o aparelho rodava e gerava imagem. Estou explicando que os mais novos não conhecem, né? A gente, né, aqui a gente conhece. Se eu falar VHS, é pronto, aí ninguém mais sabe aqui, né? Então, eu não vou explicar o que é VHS. Então, na época do DVD. Aí, eu fui assistir os vídeos com Débora. E eram vídeos médicos. E aí você tinha o primeiro DVD, era como um ser humano nasce. O segundo DVD era a adolescência. O terceiro DVD era a maturidade. E o quarto DVD era a morte. Então, assim, era muito interessante as imagens. E, assim, você via que tanto no nascimento, em todo o desenvolvimento da vida, até a morte, você vai ver que, rapaz, a gente vive pela graça de Deus. Nós somos
Nós somos vivos porque Deus nos dá a vida. Qualquer coisinha acaba com a nossa vida. Então, o orgulho, ele é uma loucura. Só pode ser. O orgulho é uma loucura tão grande. Porque, meu irmão, se estourar uma veinha do tamanho de nada no seu cérebro, acabou. Acabou, você não é nada. Um vírus entra na tua... Acabou, mata você. Certo? Então, nós somos extremamente frágeis, né? E, nesse sentido, quando nós olhamos para aquilo que Deus revela na sua palavra sobre quem nós somos, o fato dele ter soprado nas narinas do primeiro homem e ter feito dele alma vivente, denota para nós essa atribuição da vida como sendo um presente e um privilégio de Deus para nós. Nós somos privilegiados por estarmos aqui, porque Deus nos deu a vida que temos. Porque no dia que Ele quiser tirar, é só assim. Acabou. Acabou. Mas Deus, Ele nos deu o privilégio da vida. A vida é um privilégio. É um presente, é uma dádiva. Então, esse é a primeira atribuição que vemos aqui no texto. A atribuição da vida. Se Deus não desse a vida ao ser humano, ele não existiria. Ele não seria o que ele é. Mas, em segundo lugar, a segunda atribuição, essa daqui vai chocar um monte de gente, tá? Verso 8 a 15. É a atribuição do trabalho. Eu fiquei rindo em casa sozinho. Eu tenho essas coisas, eu fico rindo em casa. Quando eu leio o texto, eu brigo com o texto. Ainda bem que Débora já me conhece, me vê gritando no quarto, é porque eu estou lendo. Aí eu estou gritando com o autor do texto ou gritando com alguma coisa. E aqui eu fiquei rindo, porque, como é que eu posso dizer? Nós somos, os evangélicos brasileiros são muito católicos, num monte de coisa. Vou explicar. A teologia católica, ela vê, por exemplo, o trabalho como sendo consequência do pecado. Ela vê, por exemplo, o prazer na intimidade sexual como sendo pecaminoso. Isso é a teologia católica, não sei o que estou dizendo, não. Você tem, Agostinho vai defender isso, Gregório e outros grandes pais da igreja defenderam isso. Então, por isso que a igreja católica ela defende isso. Né? Então, por exemplo, a noção bíblica do trabalho ela é totalmente diferente da teologia católica. Nós estamos aonde, irmãos, aqui lendo? Gênesis 2. Já teve a queda aqui? Não. E nós temos aqui o quê? A bênção do trabalho. O trabalho foi uma atribuição dada por Deus. Eu já vi, inclusive, cara dizendo, quem inventou o trabalho foi o Satanás. Depois da queda, porque o trabalho é uma desgraça, cansa, não sei o que lá, é muito ruim. Isso é uma péssima teologia. Porque quem criou o trabalho foi quem? Foi Deus. E sabe o que é mais interessante? Se você olhar aí, verso 8 a 15, você vai ter que primeiro, tá aí, ó, o Senhor Deus, verso 8, plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia criado, que havia formado. Se você continuar lendo, ele vai dar a designação do jardim, os rios que cortavam e tudo mais. Para que o autor de Gênesis está contando isso? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, o Senhor Deus, ele criou um lugar onde ele ia colocar o homem, para que o homem pudesse trabalhar. Ele preparou um ambiente para que o seu humano, que ele criou como ser vivente, ele pudesse ter e exercer o seu trabalho. E Deus, meus irmãos, ele coloca o homem no jardim para trabalhar nele e cultivar. Olha o que diz aí o verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Cultivar é o que, meus irmãos? É arar a terra, preparar, plantar, arrancar a erva daninha, deixar o solo bem arrumado, cuidar daquela planta até que ela possa crescer, florescer e produzir frutos. Então essa ideia de que Adão e Eva viviam debaixo da árvore, dormindo, e quando ele dissesse, estou com fome, aí a maçã caía na mão dele e ele comia. Né?
Então, isso é conversa de quem não lê a Bíblia. Deus criou o trabalho. Aqui, quando o texto diz, usa a palavra cultivar, é trabalhar a mesma terra. É tornar a terra útil para si. Agora, não só cultivar, mas também cuidar, não é isso que o texto diz? Guardar. Guardar é sinônimo de cuidado, de proteção. E aí os ambientalistas, tudo político, que não tem nada a ver com o ambiente, meio ambiente mesmo, são mais políticos do que meio ambiente, nós inventamos a proteção do meio ambiente. Mentira, Gênesis já fala isso aqui. Ó. É trabalho do homem cultivar a terra e guardá-la. Proteger a terra. Né? Você tem vários textos em Levítico. Levítico é maravilhoso. Nós vamos estudar Levítico, queira Deus, né? Mas tem vários textos. Por exemplo, você não podia matar. Você vai caçar. Se tivesse lá uma fêmea com os filhotes, você não podia matar a fêmea. Para proteger lá, né? Você não podia. Você tem vários elementos que Deus aponta esse cuidado. Né? Você não podia maltratar. Você não podia ser cruel, você tem que cuidar e guardar. Né? Esse é o chamado. O trabalho, portanto, ele deve ser visto por nós como uma bênção que Deus nos deu. Não dá tempo a gente fazer aqui, mas você tem todo o que os teólogos chamam de teologia do trabalho, que apontam para nós que nós, como representantes de Deus, nós temos a tarefa de fazer Deus conhecido por meio do trabalho que exercemos. Então, por que eu tenho que ser um bom contador? Porque quando eu estiver trabalhando como um bom contador, eu estarei glorificando a Deus com a minha vida. Por que eu tenho que ser um bom aluno? Porque eu estarei glorificando a Deus, demonstrando que eu sou um bom aluno. Por que eu tenho que ser um bom pai? Por que eu tenho que lavar aquela louça cheia de gordura? Aquela panela que demora não sei quantas lavadas para poder sair a gordura, né? Os irmãos foram abençoados aqui. Amém. Estou vendo aqui uns 4 rindo aqui. É isso mesmo. Dá trabalho, meu amigo, lavar a panela engordurada. Mas eu vou lavar aquela panela para que você fale, vou lavar, quero que ele fique bem limpinho, porque eu estarei glorificando a Deus com o meu trabalho. Então, a forma como nós trabalhamos testifica ou demonstra para o mundo e para nós que nós somos imagem e semelhança de Deus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus nos chamou para quê? Para cultivar e guardar aquilo que Ele nos deu, que é o jardim onde nós podemos trabalhar. Nesse sentido, o trabalho ele é uma bênção e não uma maldição. Uma terceira atribuição que a gente enxerga aqui, Gênesis 2, agora versos 16 e 17, é a bênção da lei. Isso é maravilhoso. Versos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Meus irmãos, além da vida, do trabalho, nós temos a lei de Deus como uma atribuição dada ao homem, por Deus. A lei, portanto, meus irmãos, ela é uma bênção. Deus aqui, verso 16, Deus ordena ao homem, olhe, você pode comer de todas as árvores que estão no jardim. Deus ele deu provisão a esse homem, como lei, ou seja, as árvores vão servir a você, como modo de você comer, né, para seu alimento. E aí Deus estabelece a sua lei. E olha, irmãos, um texto importante aqui para a nossa próxima aula, quinta-feira que vem. Espero os irmãos, vamos ler Gênesis 3. Ali você vai ver onde nascem todos os nossos problemas. Então, não perca a próxima aula, né? Cenas do próximo episódio. Né? Só no próximo episódio será lançado quinta-feira na nossa minissérie em Gênesis aqui, né? Na nossa série aqui, né? Não na Netflix, mas é aí, BPA Flix. Então, venha você assistir no próximo episódio. Mas esse texto é fundamental. Porque esse texto nos diz qual foi a lei que Deus determinou.
Deus determinou que o homem podia comer. E Deus disse o quê? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Aí você vai dizer, poxa, que Deus mau, né? Você tem tanta árvore, e Deus vai olhar e diz, não, você não vai comer da árvore. Você tem que morrer de fome, Adão. Não, meu amigo. O texto bíblico é muito claro. Você pode comer de toda a árvore. E detalhe, vocês prestaram atenção no texto que vocês leram? Você tinha 2 árvores especiais no jardim do Éden. Você tinha a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, mas verso 9, você tinha a árvore da vida. Prestaram atenção que Deus não proibiu Adão e Eva comerem a árvore da vida? Ou seja, se eles quisessem viver eternamente, eles poderiam comer essa árvore. Olha que interessante, né? E por que ele não comeu a árvore da vida, né? Por que ele foi logo para a árvore do conhecimento do bem e do mal? A gente pergunta a Adão quando chegar no céu. Mas, bom, vamos caminhar aqui. Então, a proibição de Deus aqui é a seguinte: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que, Deus? Porque no dia que você dela comer, você certamente morrerá. Então, a lei de Deus é uma atribuição dada a nós para quê? Para nossa proteção. Então, se você diz, olha, meu filho, não coma veneno, que você vai morrer, isso é um ato de amor e de graça ou é um ato de maldade? É de amor e de graça. Toda lei, ela tem a finalidade, toda lei dada por Deus, ela tem a finalidade de nos proteger da morte, nos proteger do mal. E qual é o maior mal que a humanidade pode usufruir, que pode sofrer, melhor dizendo? É o afastamento de Deus. Então Deus está dizendo a Adão e a Eva o seguinte: dessa árvore vocês não devem comer, porque eu amo vocês. Porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então a lei de Deus é uma bênção da mesma forma que a vida e o trabalho. Né? Paulo vai fazer um discurso maravilhoso. Romanos capítulo 7, do verso 7 ao 25. Paulo ele vai falar da importância da lei de Deus. Por que foi importante Deus ter criado a lei para designar, para descrever, para apontar o que é o pecado? O pecado que nós desejamos, o pecado que nos mata, o pecado que nos afasta de Deus. Então, a lei de Deus em si, ela não é um mal, ela é uma bênção, porque ela foi também dada a nós pelo Criador. Mas, em último lugar, a última atribuição que nós ganhamos, quando fomos criados por Deus, né, além da vida, do trabalho e da lei, foi, verso 18 a 25, a família. A família é o último atributo. Vocês prestaram atenção no que eu falei? Você tem um progresso, né, na revelação. Olha o que está no topo da revelação aí. A criação do homem e da mulher, a criação do quê? Da família. Então hoje, você casar, você é um besta. Case não, isso é coisa de gente besta. Curta a sua vida doidado. Né? Faça o que você quiser. Faça o que está em seu coração, contanto você esteja com paz, assinado Satanás. Né? Fala um negócio desse. Então, assim, mas aqui nós estamos indo na contramão, porque Deus está dizendo que a família ela foi uma atribuição dada por Ele ao ser humano, a quem Ele amou, criando-o segundo a sua imagem e semelhança. E aqui o texto é muito maravilhoso. Já está bem adiantado aqui a hora, mas vamos lá. E aí no início, verso 18, o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Lembra do que eu falei do modo hebraico de pensar? O verso 18 ele é o resuminho. E aí do verso 19 até o verso 25 ele vai explicar como é que isso foi feito, tá? Então nesse verso 18 nos é dito que primeiro, quem foi que teve a ideia da família? Foi Deus. Deus olha para Adão e diz assim: rapaz, não é bom que ele fique só não. Eu vou criar para ele alguém que lhe corresponda. E aqui, meus irmãos, no texto original, como é que eu posso dizer aqui?
Aqui está se tratando de... Como é que eu posso dizer? Deixa eu catar as palavras, as melhores palavras aqui. Complementar está se tratando literalmente da parte sexual, do complemento, o homem e a mulher, certo? Talvez seja por isso que boa parte da comunidade LGBTQI 345321 não gosta do texto bíblico. Por quê? Porque nele nos é dito claramente aquilo que Deus planejou quando criou o homem e mulher. Então ele continua, né? Deus ele olha, planeja a família como essa atribuição que ele dá ao homem que ele criou. E a ênfase aqui no texto é justamente alguém que auxilie e seja semelhante, ou, como a NVI traduz, né, corresponde. E aí do verso 19 e 20, é engraçado, porque é o que eu estou dizendo, ele vai explicar agora o verso 18. Ele diz assim, né, havendo Deus, né, formado da terra todos os animais do campo e de todas as aves dos céus, trouxe a Adão para que ele desse o nome. E aí, é como se Deus, isso é uma interpretação minha, tá, irmãos? É como se Deus dissesse o seguinte, rapaz, eu vou botar Adão para pensar aí. Aí ele disse assim, vai Adão, bota o nome dos bichos aí. Aí Adão, tá, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é a fêmea. Tá, o boi, a vaquinha. Tá, o peixe e a peixe fêmea. O leopardo, a leoparda fêmea. O leão, a leoa. Aí ele começa a fazer, dando os nomes, né? E aí, se você for ler o texto, parece que essa é a intenção do autor. Porque é como se Adão fosse dando os nomes, né? E aí ele, como se ele estivesse contando dois, um par, dois par, três par. Aí eu penso que Adão fez assim. Deus, tudo é dois aqui, ó. Pazinho, né? Aí Deus faz o quê? Verso 21 em diante. Deus faz Adão pegar num sono profundo. Eu acho que foi um sono muito profundo, viu, amigo? Que ele tirou uma costela. Né? Se o irmão quiser sentir o valor da costela, peça para o irmão Mateus dar só um sustinho assim na costela. O irmão vai se lembrar que tem uma costela, que a gente nem lembra, né? Só quando dá uma pancada assim, o cara, a costela. Pronto. Aí Deus bota Adão para dormir, tira a costela e da costela dele cria a mulher. E Adão acorda, né? E quando Adão acorda, o verso 23, né? Que na nossa versão Almeida, a nova Almeida atualizada, tá assim, né? E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Essa palavra varão, ela não existe, certo? Na verdade, no texto hebraico, tá como? Tá ele e ela, né? Tá ele... Eita, nem deixei aqui dos irmãos, né? Foi mal, gente. Ele e ela. E aí, no texto hebraico está assim, duas palavrinhas são parecidas. Homem, ou ele em hebraico, é ish. Ish. Pronto, é ele. E mulher, sabe como é que é? Ela, ishá. Então, é como se, na poesia hebraica, né, do ish que se tirou a ishá, ou seja, é dele que se tirou ela. Então, a ideia aqui é que os dois são tão intimamente ligados que são inseparáveis, um veio do outro. E a mentalidade ocidental vai dizer que é ruim a mulher depender do homem. Ou eu não posso dizer, é minha mulher. Aí você vai ter essas feministas, né, do cabelo azul e do sovaco cabeludo, dizendo assim, não, a mulher não é sua propriedade. Mas isso é sua cabeça ocidental influenciada pela filosofia feminista do século XIX. Tem nada a ver com o texto bíblico. A ideia, quando o texto bíblico faz referência ao casamento,
ou a união do homem com a mulher, é dizer que um pertence ao outro. Por que ele usa a palavra pertencer? É a ideia de fazer parte. Porque na mentalidade hebraica, a mulher saiu da onde? Da costela. Então é algo que estava nele. Então, do mesmo jeito que ela estava nele, ele também estará nela. E aí você tem a célebre declaração que fecha aqui o texto, verso 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa declaração é a declaração mais assim sucinta que aponta a ideia de casamento. Deixar pai e mãe é a ideia de que a família só é formada como homem, quando homem e mulher se unem. Não tem outra forma de ter família. Então desculpe aí os amantes de pet. Oh, meu cachorrinho, é Giselda, é minha cachorrinha da minha família. Não é. Ela não é sua família. Ela é seu bichinho de estimação. Certo? Cuide bem, trate bem, proteja, alimente, leve para o médico, né? Mas é meu filho. Não é. Porque família é aquilo que é produzido por homem e mulher. Faz parte das atribuições de Deus a criação da família como sendo algo exclusivo da parte de Deus para nós. Certo? E esse verso 25, se você ler direitinho, você diz assim, rapaz, parece que não tem nada a ver, né? Verso 25. E um ou outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Oxe, não tem nada a ver esse texto. Mas isso aí mostra que dentro da união do homem com a mulher, e aqui a palavra, novamente, a palavra deixa pai e mãe e se une. Tem gente que vai dizer o seguinte, os votos no casamento, se unem em casamento. O significado aqui é sexual mesmo. É união carnal mesmo, sexual. Assim os dois são um marido e uma mulher. O ato sexual ele confirma o casamento, ele sela o casamento. É tanto que, acertadamente, a Igreja Católica e a Justiça brasileira e vários outros tribunais no mundo, uma das cláusulas para ter cancelamento de casamento é quando não há intimidade entre o homem e a mulher. Vocês sabiam disso? Para a Igreja Católica e para, inclusive, a nossa legislação brasileira, se não houver união íntima, não há casamento. Né? Então, isso é bem interessante, né? essa perspectiva. Mas, essas são as atribuições que nós recebemos na criação. A vida, o trabalho, a lei e a família. Todas elas são atribuições dadas pelo Criador que nos amou e nos tornou a sua imagem e semelhança ao soprar em nossas narinas o fôlego da vida. Essa é a grande mensagem de Gênesis capítulo 2. Amém?